Então é isso aí, então vamos para os 15 finais. Olá, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, aqui no programa Tocando Oculto, mais uma vez com a minha amiga Paloma Rodrigues, trazendo um pouco mais de astrologia para vocês, e hoje a gente veio falar sobre o ascendente, que muita gente sabe que é muito importante até depois dos 28, né? Isso. Paloma. E a gente vai definir um pouco para vocês essa importância e por que ele realmente tem que ser bem mais considerado a partir dessa data, né? Isso. Existe um assunto que fala assim, que você depois dos 30 anos, você é mais o seu ascendente. Você tem características mais fortes. Mais fortes. Então, isso é uma verdade ou uma mentira? Tá? É um mito também? Não, tem uma verdade ali. Tem uma verdade. Eu vou explicar o que acontece. Primeiro é o seguinte, se você não pode ser somente o seu ascendente. Porque se você for só o seu ascendente, o que eu falo pra você? Vai fazer terapia. Por quê? Porque atrás do seu ascendente você tem o seu sol e a sua lua. O seu sol, que é a tua realização pessoal, e a sua lua, que é a sua segurança emocional. Quando você equilibra a sua lua, que a gente já fez a palestra, já falei um pouquinho da lua, né? Quando você trabalha a lua, você atinge o seu propósito de vida, que é o seu sol. O resultado desse trabalho é o ascendente. Então, vamos parar e observar. Com 30 anos, com 28, 29 anos, a gente passa o primeiro retorno de Saturno. Então, naturalmente, é um período que as fichas caem. Isso significa isso? Isso, é um período que a gente começa a entender o que a gente quer fazer. Aí, então, o que acontece? Se você for parar 30 anos, olha o quanto você viveu a tua lua e o teu sol. Então, naturalmente, é uma fase que você já sabe o que gosta. Você já, ou deveria, né, saber o que gosta, o que você deseja fazer. Você tá bem, você já vivenciou muito aquela lua e aquele sol. Então, naturalmente, você vibra o seu ascendente de uma forma positiva. E eu queria entender com você, Paulo, talvez ilustrar um pouco melhor para o nosso amigo internauta, a questão não deixa de ser um quaternário, né, porque 4 vezes 7 é 28. Isso. E essa importância de ser 28. 28 é o tempo que o planeta X demora para percorrer o seu ano astrológico e chegar de novo na mesma casa. Isso chama revolução. Essa revolução toda... É que a gente está muito conhecido com a revolução solar. Todo mundo fala da revolução solar. Pois é. Só que você pode fazer a revolução de todos os... Não, menos Plutão e Netuno, que ficam 200 e não sei quantos anos para fazer a revolução inteira na eclíptica, né? Para chegar no mesmo ponto. Mas Urano a gente já passa pela revolução de Urano. Antes não se falava tanto de revolução de Urano. E por que hoje se fala mais? Porque hoje é normal viver até os 84 anos. Entendi, né? Então quer dizer que... E por isso que, esotericamente, o que acontece? Se a gente pegar, há 4 décadas atrás, a gente vivia quanto tempo, mais ou menos, assim? Menos, até porque se você for até os anos 20, a gente tinha tuberculose, né? A gente tinha doenças que matavam as pessoas muito jovens, né? Então. E mais doenças assim até do que... Hoje não, hoje a gente tem cura para tudo. Exatamente. Então assim, antes, passar por 2 retornos de Saturno já era muita coisa. Então você passava um com 28... Depois o outro com 56, 58 anos, é isso? 56, né? Com 56 anos... Seria 2 vezes o primeiro quaternário. Com 56 anos, você vai passar o segundo. Não, quer dizer, às vezes você nem chegava ao terceiro. Né? Hoje não, hoje você pode passar 3 vezes o retorno de Saturno, né? E você pode alcançar até a primeira revolução de Urano, que é com 84 anos. Então, mas a importância de Urano, Urano significa o que na vida da pessoa? Urano é a liberdade, né? Urano ele foi descoberto em 1781, né? Quando o planeta é descoberto no céu, a cúpula, né, dos astrólogos, eles se reúnem e vão analisar que naquele período que aquele planeta foi descoberto, o que estava acontecendo no mundo. Assim funciona? E aí ele começa a entender, e depois de anos ali pesquisando aquilo tudo, aí eles todos vão chegar numa votação unânime lá, de que aquele planeta ele tem as funções muito visíveis de tal signo. Então ele passa a ser regente daquele signo. Né? Então Urano, o que ele trouxe? Ele trouxe a Revolução Francesa.
Então ele trouxe a liberdade, a igualdade e a fraternidade, né? Por isso que os aquarianos, ele rege aquário, é o signo do grupo, do fraternal, do coletivo. Então o que acontece? Quando a pessoa passa o primeiro retorno de quem passa, né, tem essa oportunidade de passar a primeira revolução de Urano, ela consegue nitidamente perceber o que é ter liberdade na vida, o que é viver em grupo, né? Tanto que você pode perceber que os senhores, né, as pessoas idosas que têm 84 anos, eles ficam extremamente mais rebeldes, né? Isso. Eles ficam muito da pá virada, né? Eles não pensam muito para falar, eles falam o que eles pensam, eles ficam mais libertos, sem preconceitos, isso no lado positivo. Essa é a ação de Urano na vida das pessoas. Né? Tá. Por isso que esotericamente eu acredito que hoje a humanidade está pronta para trabalhar o fraternal e o grupo. Por isso que a gente está entrando numa era de aquário. Porque já tem um pouco mais de maturidade para lidar com essa nova Porque a gente situação. consegue passar a primeira revolução de Urano. Né? Quando a gente conseguir viver 164 anos, que eu acredito que é o que vai acontecer com a humanidade, gradualmente a gente vai chegar nisso, a gente vai começar a trabalhar a égide de Netuno, que é o amor universal. Hoje a gente fala muito de amor universal, só que poucas pessoas sabem o que é amor universal. Que é utópico ainda, né? Isso, é uma coisa que a gente sabe que tem, mas a gente não vivencia aquilo, não está pronto para trabalhar com essa força do amor universal. Isso o quê? Uns 3.000 anos para frente ainda? Provavelmente, por aí, provavelmente. Né? Então o que acontece? A gente vai lá, né? A evolução em 7, a gente está aqui no finalzinho, que a gente está bem a gente densificou, viveu de 30 a 50 anos no máximo, quer dizer, mínimo, né, aqui na Terra, e agora a gente está subindo, elevando aquilo para começar a viver mais. Isso é Urano. Então a gente está começando agora a viver essa questão do grupo, do fraternal. Tá? Entendi. Então isso é fantástico, né? Porque você começa a entender o que a humanidade hoje está preparada para trabalhar. Então, mas aí você vê que interessante esse contraponto. Por um lado, astrologicamente, esotericamente sim, mas fisicamente não. Se você pega, por exemplo, o planeta, até já saiu uma matéria sobre isso, que o planeta agora já não está mais conseguindo dar conta de repor todo o consumo natural que está sendo produzido pelos homens. Né? Mas isso aí, Urano, como eu estou falando da massa, o que a gente vai ver numa era de Aquários? Morte em massa. Então tem isso. Tem um lado bom, tem um lado denso, né? Então. Porque tudo é massa, porque agora é o grupo. Entendi, né? Olha, isso é muito importante, eu acho que isso é interessante porque... E que é o que vai acontecer com a Era de Aquário. A Era de Aquário vai ser, eu vejo dessa forma, essa é a minha percepção, tá? Eu vejo que é uma era que vai ser mais fria mesmo, porque é uma era tecnológica. Você fala fria de aspectos humanos, não porque o Aquário, fria no sentido, aspecto humano, não precisa me abraçar, me beijar, não te conheço. Né? E também porque o Aquário ele não é de beijinho e abraço. A essência aquariana ele não gosta. Entendi. Enquanto ele não te conhece, se você vai beijar um aquariano, ele te beija até com uma certa distância. Ou da mão, assim, eles não são de toque. Muito fraternos, assim, né? É fraterno no grupo. Lembra que eu falei que o aquariano ele não se preocupa com pessoas, ele se preocupa com o fraternal, o ideal. Legal. Tá? Certo. Então a gente vai ver uma era mais fria no sentido assim, tecnológico. Tudo que eu tiver que resolver, falar, vai ser mais frio, porque eu vou resolver isso mandando mensagem, por e-mail, e vai ter muito mais coisa que a gente nem imagina aí envolvido, né? Interessante porque a gente já está fazendo realmente isso, né? A gente está fazendo toda essa área tecnológica nossa, nos afasta desse calor humano. Desse calor humano, não quer dizer que não vai ter calor. Vai ser de um outro jeito, entendeu? Aí você vê aquelas pessoas falando assim, eu não gosto esse pessoal que só fica no computador, nossa, não tem mais o calor. Gente, acorda. Faz parte da evolução. E faz parte do momento, inclusive. Né? Aí eu falo assim, essas pessoas que estão reclamando, tem que ver que é um outro momento que a gente está vivendo, que a própria humanidade, que como está em transição, sempre tem pessoas que têm choque energético, não aceita. Sim. Que não aceita o novo, e né? ainda está muito ligado no antigo, né? Na antiga visão de tudo. Exatamente. Né? Sabe quem rege Aquário? Não sei. Urano, que é esse planeta que eu tô falando, e Saturno, né? Se a gente pegar a bandeira do Brasil, o que está escrito na bandeira?
Bom, o que está escrito não se pratica, que é Não, ordem e progresso, sim, mas né? ordem e progresso. A ordem vem de Saturno, o progresso de Urano. Olha que interessante. Por isso que a era da evolução da humanidade é aqui no Brasil. Isso está explícito na própria bandeira, sem contar as cores, que tem todo um significado. A gente sabe que iniciaticamente isso já é colocado pra gente na teosofia, né? Isso. Como o berço da nova civilização mesmo. Né? Então, o que acontece é essa questão da miscigenação, né? Então aqui no Brasil você não vai ter uma raça pura, né? No sentido assim, você vai para fora do país, você consegue perceber que o pessoal tem arquétipos, né? Bem colocados, bem não. centralizados, né? Aqui é a mistura mesmo, né? Então é natural que você vê japonês com italiano, e assim vai, tudo, né? Tudo. É tudo. E também que é essa raça nova que está surgindo, que é a era de Aquários aqui no Brasil. Então você fala que é uma era de movimentação de massa. Isso. Então, essa tanto questão denso quanto, né? Isso. Da parte densa, o que a gente pode dizer? Eu estava até conversando com meu marido, ele que comentou isso, eu falei, nossa, eu não tinha visto dessa forma, mas é verdade, me bateu como uma verdade, que acontece o seguinte, pensa, essas doenças que faz com que morra pessoas em massa, é o que vai acontecer também numa era de Aquário. Você fala, por exemplo, uma epidemia dessa. Uma epidemia. O ebola, não sei se é o caso, mas talvez uma viária, talvez. Talvez nem seja essas que a gente conheça. Entendeu? Vem algo novo aí que é o da própria. Que a própria lei vai trazer para dar uma limpa, para resolver algumas coisas, entendeu? Ao mesmo tempo que ninguém vai crescer sozinho. A gente precisa pensar no seguinte: 7 bilhões e pouco de pessoas no planeta já não se sustenta por si só, né? Porque não existe comida para 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões e pouco de pessoas durante muito tempo, né? Então, assim, a natureza, como ela é inteligente, ela tem um processo de renovação meio que automática nesse sentido, então a gente não sabe ainda o que se espera do planeta, né, nesse sentido, mas que inclusive o casamento da ideia de era de Aquários combina muito com essa proposta, né? Combina, da nova era. exatamente. Realmente tem tudo a ver com a, e assim, a renovação. Hoje o que vai prevalecer, sabe uma empresa que eu vejo que traz muito essa questão da era de Aquários, o Google. Por que o Google? Porque eu tava vendo uma reportagem deles, né? E eu falei, nossa, é uma empresa aquário, né? Primeiro assim, que você lida com projetos, você tem tempo para entregar aquele projeto, então você tem que se organizar para entregar os projetos. E a reunião deles é assim, tá, você vai falar, então agora eu passo a caneta para você, entendeu? E aí, tipo, eles juntam vários setores, aí um setor conversa com o outro, e aí aquele que comanda aquela equipe fala como que está indo o projeto, mostra quais são as dificuldades, quais são as coisas que estão andando ali de uma forma fácil, passa para o outro fala, o meu tá assim, 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 então vamos linkar com isso, que vamos linkar com o outro. Praticidade total. Então, mas assim, é aquela empresa do sonho que você vai ter natação, você vai ter uma boa alimentação, você tem verdade. isso. Então, assim, é muito aquário isso. É verdade, tem isso mesmo. Você não tem aquela regra limitante que eu tenho que bater um cartão para entrar, bater um cartão para sair. Isso é aquário.